Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Vamos aqui para os nossos recadinhos bem breve. Aquele tradicional, vamos desligar os celulares. E aproveitar que eu já deixei o celular aqui no esquema, né? Nós temos um trabalho de Evangelho, Vibrações, todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelo aplicativo Zoom. Já estamos, acho que 1.500 evangelhos, desde a pandemia. Então, eu vou deixar, ele faz parte do trabalho, esse trabalho faz parte dos trabalhos da Casa de Paz e Amor. Por isso que estamos divulgando. Depois, eu vou deixar o ID e a senha com a RAI que está lá atrás, quem quiser. Tem muitos idosos que participam, pessoas que não podem sair à noite, e eles participam lá desse evangelho conosco, né? A gente está lá, tem bastante trabalhadores aqui que faz parte, nos ajudando. É muito bom, viu, pessoal? É uma sintonia muito legal. 30 a 35 minutos de evangelho. E a gente se sente muito bem, mas muito bem mesmo, tá bom? Vai ficar lá atrás com a RAI, o ID e a senha, quem quiser, ou pode acessar o site do Paz e Amor também, que tem lá, tá? Eu vou falar aqui do Aprendizes do Evangelho, que já começou, iniciou no dia 27/1, das 20h15 às 21h45, na sala Anália Franco, piso superior. Curso Principiante Espírita. Início 5/2, amanhã, quarta-feira, das 14h às 16h. No mesmo dia, quarta-feira, das 20h15 às 21h45. E no sábado, dia 8, próximo, das 15h30 às 17h. Evangelização de domingo. Tem de sábado também, mas nós estamos divulgando a de domingo. Vai iniciar suas atividades no dia 9/3, às 9h da manhã. Piso superior. Crianças e adolescentes do 0 aos 16 anos. Não é para você não, viu, Tadeu? Só para os jovens. Educadores espíritas. O curso de formação baseado na doutrina espírita. Dia 11/3, às terças-feiras. Duração, vai do dia 11/3 até o dia 24/6. Das 20h às 21h30, na sala Dr. Maurício Silveira. Inscrições na livraria. Ok? E todas as informações sobre os cursos também estão no site, ou só passar na livraria que as meninas têm todas as informações para passar para vocês. A programação da noite hoje, estou correndo porque nós temos a apresentação do livro do mês, né? Leitura da mensagem, prece inicial, leitura do Evangelho, está a cargo do nosso querido Fábio Gomes. Vibrações e prece final, hoje ele está conosco, Marcos Antônio Ricciardi. Nosso Marcão aqui está firme ali. E, como eu não coloquei o nome do livro, né? Tio, olha lá. No Limiar do Infinito, pessoal. Esse livrinho é tão gostoso de ler. A gente pega ele e lê rapidão, que é fininho, né? A gente lê tranquilamente. E hoje ele vai estar sendo apresentado pela nossa querida Magda Bária. A Magda retornou de férias agora, né? Vocês viram que eu brinquei com ela esses dias? Ela estava longe, estava na Austrália. Aí eu mandei uma mensagem. Está tudo certo para a apresentação do livro? Ela falou, estou aqui com o livro, está viajando comigo. Então,
Magda se preparou bem, então, para a apresentação desta noite, né? Eu agradeço a presença de todos, tenham muita paz, muita luz, e vamos aproveitar bastante este aprendizado que a Magda vai nos passar, as vibrações do Marcos, a leitura que o Fabinho vai nos trazer, e com certeza, vamos sair daqui bem mais tranquilos, calmos, vamos procurar por uns instantes esquecer a problemática do dia a dia, a vida corrida que a gente leva, né? Porque se a gente não se desligar por uns instantes, não consegue absorver tudo que a gente veio buscar aqui esta noite, né? Muita paz, muita luz, e que o meigo Jesus abençoe a todos nós. Vamos lá, Fábio. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores do Senhor. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movidos pela caridade. De Lorival Lopes, Otimismo todo dia. Como um corrosivo, o pessimismo prejudica o corpo, a mente e a alma. Extirpe-o totalmente. Não seja como aquelas pessoas que, mesmo diante de notícias agradáveis, dizem: mas poderia ter sido melhor, não estou completamente satisfeito. Ao contrário, pense: o mundo me é favorável, vivo em paz com todos. Os problemas são um nada para mim. O pessimismo é uma insatisfação, porque faz ser mal o que é bom e imperfeito o que é perfeito. Ao inverso do otimismo, que não vê no mal vê a ignorância, no problema a solução, na doença a cura, e dá prazer até nas mínimas coisas. O pessimista é infeliz porque não vê o lado bom. Então vamos nos acalmando, todos já envolvidos pela espiritualidade do local, com seus mentores, os anjos da guarda, que possamos sintonizar com Deus, para que possamos adquirir o que viemos buscar, aproveitando a palestra da Magda, que trará o livro para nos incentivar, e que assim, degrau a degrau, sem pressa, mas com objetivo, que possamos atingir o que viemos buscar na vida, no dia a dia, e que todos possam sair aqui melhores do que entraram, em paz e com coragem. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite os que estão presentes. Boa noite os que estão em casa. Aqueles que eu estou vendo e aqueles que também estão aqui olhando para mim. Muito obrigado com essa chuva, vocês estarem aqui. Vocês já foram otimistas hoje, de não deixar aquela sensação de falar: hoje está chovendo, eu não vou. Obrigado por vocês estarem aqui. Hoje eu vou estar falando desse livro, No Limiar do Infinito. Como vocês sabem, a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Nós trabalhamos com uma religião de uma fé raciocinada
E para isso, nós temos que estar sempre estudando, analisando os fatos, para justificar aquilo que nos falam e aquilo que nós vamos dizer a alguém em determinado momento. Então, desta forma, todo mês, né, a diretoria de doutrina ele escolhe um livro que nós vamos falar a respeito, e inclusive se vocês quiserem adquirir, tem um desconto aí na livraria, e vocês estão fazendo também um auxílio social, porque toda a renda que nós temos é revertida em prol das famílias que são auxiliadas aqui pela casa e pela manutenção, inclusive, do nosso estabelecimento. O livro em questão, No Limiar do Infinito, ele traz reflexões e estudos, observações realizados por Joana de Ângelo, no desejo de participar desse arrojado trabalho que vai falar também do limiar do infinito, mas não do céu, da vida espiritual, da vida que tem dentro de você, da vida que está no seu eu, que diz que nós temos dois eu, né? Um eu lógico, que é a razão, e um emocional, que é o nosso coração. Dessas duas vozes que estão sempre conversando com vocês. Então, vamos ver o que ela tem para a gente. O livro tem 21 capítulos, e cada um está direcionado num tema. Ele vai estar falando, talvez, sobre o livre-arbítrio, talvez sobre a evolução, a necessidade da prece, a educação. E como eu não teria como estar falando sobre todos esses capítulos, e estar passando uma ideia única, porque cada capítulo ele é direcionado a um fato, eu resolvi falar do prefácio, que eu achei muito interessante como é feita essa abordagem. E, se conseguir, vou falar do último capítulo também. Divaldo Franco, que é o autor desse livro, é um médium espírita baiano, para quem não conhece, nasceu em 1927, tem quase 98 anos de idade, é o maior divulgador da doutrina espírita, já fez palestra em mais de 70 países, já escreveu entre 250 a 300 livros, e ele é um missionário vivo da causa da doutrina espírita. Como todos que se propõem a apresentar novas causas, ele também teve seus conflitos aqui na Terra. Ele também teve e tem as pessoas que não são a favor de todas as coisas que ele diz. Daí que nós temos que estudar para verificar se existe uma lógica no que está escrito. Não é isso? Ele já é eleito o embaixador da paz pela ONU, é comendador, tem vários títulos honoríficos, que eu sei que ele não queria que eu estivesse aqui falando disso, mas eu gostaria que vocês pensassem de uma outra forma, porque muitas vezes nós olhamos para alguém que tem um status e que nós falamos, aquela pessoa está lá e eu estou aqui. Só que poucas vezes a gente para analisar tudo que essa pessoa fez, degrau a degrau, até chegar nessa situação em que ele encontra-se hoje. Além de tudo, demonstrou recentemente um exemplo de força, de coragem, com câncer há 2 anos, internado nos últimos 60 dias do ano, não deixou ainda assim de ir ao trabalho, de dar assistência, e no seu último depoimento ele falava que com toda a dor que ele sentia, ele procurava sorrir nos seus atendimentos, porque a dor física não pode se misturar com a dor emocional. A dor emocional muitas vezes toma conta das nossas atitudes, e nós vamos ver que, no geral, elas são a causadora de todos os conflitos que nós temos na humanidade. Então, ele é um exemplo claro, um exemplo vivo de uma pessoa que não foi para o sofá. Às vezes acontece, né? Você vê aquela pessoa falar, eu estou com uma gripe, não estou bem hoje, não vou fazer. Então, a pessoa se limita.
Então, são esses detalhes da vida que nós precisamos passar a prestar atenção em nós mesmos, nas nossas atitudes e no que nós fazemos, no que nós roubamos o nosso tempo, no que nós nos depreciamos. Não bastasse ter todo esse calor, né? Ele tem também como a sua médium Joana de Ângeles. Joana de Ângeles também, um espiritão, como diz a Tânia, né? Ela tem uma história muito valorosa. Ela foi missionária de Jesus. Na época, ela era Joana de Cusa, que quis ir até Jesus e seguir os seus ensinamentos. Mas ela chega a Jesus e diz que não tem um bom relacionamento, que o seu marido não quer acompanhá-la na vida, que ela está querendo seguir os ensinamentos de Jesus, ser um cristão. E Jesus diz a ela que volte para sua casa, assuma o compromisso que você assumiu lá em cima. Que no momento certo, você vai ter que dar também o seu testemunho. Eu cito isso porque muitas vezes nós nos dissemos, ai, mas eu não tenho sorte, né? Meu casamento não é tão bom, um relacionamento difícil. Relacionamentos difíceis, já tem um exemplo claro aqui, acontecendo há 2000 anos atrás, né? Só que todos os problemas que nós temos dependem do ponto de vista com o qual nós olhamos para ele. Olhando para a situação e aceitando como espírita que somos, que se eu estou passando por um determinado problema hoje, é que em alguma parte, se não desta ou de uma outra vida, eu fui devedor na causa e eu preciso quitar todos os meus débitos. Porque está lá escrito no Evangelho que enquanto você tiver uma pessoa que não está feliz com o seu nome aqui, você vai ter que reencarnar e acertar essa situação. Então, Joana já dá um exemplo aí de uma mulher que voltou, enfrentou, continuou com o marido faleceu e ela teve que criar os filhos como viúva naquela época, sem os recursos de hoje, isso há 2000 anos atrás, o que era tudo muito mais difícil. Então, o que aconteceu? Ela continuou como cristã e ainda foi à praça pública pelos inquisidores que queriam que ela renunciasse a Cristo, que ela renunciasse à sua fé. E ainda assim, mesmo com o filho ao lado, ela não renuncia. Não estou dizendo que pela nossa fé nós vamos para uma praça pública. Existem muitas formas de nós sermos testados na nossa fé. Então, aí vem o nosso ânimo, aí vem aquela mensagem que o Fábio leu para vocês, de não sermos pessimistas, de olhar em cada situação uma causa. Joana tem outros exemplos também da vida, que estão aqui narrados, e o último, quando ela foi também uma freira aqui na Bahia e defensora da causa no Brasil, da independência, que quando os portugueses tentaram invadir o convento e usurpar, né, violar as freiras, ela se pôs na frente, pediu que as freiras se escondessem e na defesa delas, ela entregou a própria vida. Então, olha, gente, mais um exemplo de que as violências já existem desde lá de trás. Essas notícias que nós temos hoje em dia, se nós pararmos e analisarmos a história, infelizmente, elas vêm acontecendo há longos anos. Então, dentre as obras da Joana, ela fez uma coleção, 16 livros, que ela abrange sobre a moderna corrente psicológica. É onde ela vai estar falando daquele detalhe que eu falei para vocês, das nossas duas vozes, da nossa voz interna, do coração, da nossa voz da razão, de nós avaliarmos esse nosso lado emocional, psicológico, porque todos os conflitos são decorrentes de uma emoção.
Ou uma pessoa que foi traída, ou uma pessoa que se sentiu injustiçada, um relacionamento que não deu certo, a pessoa que não me amava como eu queria. E nós, infelizmente, na maioria das vezes, nos colocamos na situação de vítima. Porque ele fez, né? Às vezes, vamos falar como mãe, eu vou falar, a minha filha, ela é ruim, ela fez... Mas será que eu, como mãe, dei a educação adequada para minha filha? Eu plantei no meu lar o evangelho, a prática da caridade, a prática do bem? Será que o erro é totalmente da minha filha? Ou eu, na minha tarefa assumida no plano espiritual, que eu ia ter as minhas filhas, ia dar a elas a educação adequada, será que eu cumpri bem o meu papel? Então, antes de repassarmos a culpa, delegarmos a responsabilidade de um fato para alguém, nós temos que ver qual foi a nossa atuação sincera dentro disso. Voltando aqui para o livro, o que é o limiar no infinito? O limiar é como se vocês vissem aqui o batente da porta. Quando vocês entram lá no salão, é o limiar do salão. Vocês passam por a batente e estão entrando no salão. Então, o limiar do infinito é uma forma, como se eu tivesse uma porta, eu estou entrando aqui no céu, nesse infinito, né? E aí a gente inicia a sessão pelo prefácio. Jeane inicia a obra falando de características bem humanas. A vontade, o desejo que o homem tem de querer sempre mais, sempre descobrir novas fronteiras, de se encantar, buscar o desconhecido. E então ela lembra de alguns feitos que influenciaram na nossa história. Ela fala de Marco Polo, que quando tinha 17 anos foi para a Índia, foi para a China, ficou 24 anos fora, e aí ele volta de lá com umas preciarias e narra aos seus amigos e já desperta aí a ambição daqueles que estavam do seu lado, de querer ir até lá e pegar esses bens materiais. Fala também sobre Colombo, quando ele veio, descobriu as Américas, quando ele fez as 4 viagens pelo mundo, que também trouxe especiarias, plantas, e volta, né, para a Espanha, e vai expor o que ele viu, o que ele aconteceu. E as pessoas também têm esse despertar do, eu quero ir lá também, porque lá eu vou conseguir isso, eu vou aquilo, pensando nos bens materiais. Fala sobre Santos Dumont, né? Quando ele inventou o avião, de que ele conseguiu o espaço, mas como esse produto que ele alcançou, o avião cruzando os ares, foi utilizado para derrubar bombas, foi utilizado na guerra, e Santos Dumont, que era tão feliz com aquilo que ele construiu, acaba se suicidando porque ele se sente culpado pelo fim que deram ao produto que ele criou. E aí ela vem falar sobre o primeiro voo do homem à Lua, na espaçonave que chegou lá em 1969. E aí Joana enfatiza, é como repetir façanhas passadas. Retornando da luta 5 séculos depois, os atuais astronautas conduziam a Terra para os grandes laboratórios do mundo, amostras do minério que se encontrava na superfície do satélite cinza. Este livro foi escrito 7 anos após o homem pisar na Lua a primeira vez. Então, já houve aquele despertar ambicioso do homem, né? Filmes de quem vai para a Lua, quem vai morar na Lua. E essa mudança de área física leva as pessoas a acharem que no outro lugar vai ser melhor, que no outro continente vai ser melhor, de que no outro planeta vai ser melhor. Essa busca incessante do melhor. E aí, lembrando, né, como eu falei, o livro foi escrito há 7 anos atrás, e esse incrível feito da ciência já fazia o homem sonhar com passos maiores. Hoje, quase 50 anos depois, o que vemos acontecer? O homem enviou uma sonda que está na superfície de Marte,
E as perspectivas do projeto vão na direção de fazer viagens tripuladas dentro de algumas décadas. Após essa introdução, Joana pondera acerca do desequilíbrio do desenvolvimento humano, que, por um lado, evoluiu muito intelectualmente e, por outro, evoluiu pouco moralmente. Existe aqui, gente, uma busca de querer estar melhor, de querer ser feliz, no outro lugar. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: a felicidade que vocês procuram não está nas estrelas que vocês olham. Eu acredito que vocês vão ver, achar as estrelas maravilhosas, bonitas aos seus olhos. Ela não está na viagem que eu fiz para a Austrália, porque eu fui lá para ver minha filha, que está lá há alguns anos e há muito tempo eu não vejo. A felicidade que nós procuramos está dentro de nós. Para qualquer lugar que vocês forem, para qualquer casa, qualquer veículo de transporte que vocês utilizarem, se vocês não estiverem bem dentro de vocês mesmos, se vocês não tiverem uma paz e um equilíbrio interior, vocês nunca estarão, de fato, se sentindo bem realizados. Ela nos fala que, intrinsecamente, o homem moderno continua quase o mesmo. Ele busca o infinito dos espaços, procura novos processos para fomentar o progresso, todavia destrói metódica, desesperadamente, o berço materno que é a terra generosa onde ele nasceu. A tecnologia empurrou-o para fora, enquanto a ética não conseguiu trazê-lo para dentro de si mesmo. Eu fui mais longe. Quando eu comecei a ver esses exemplos que ela deu, eu pensei até nos 10 mandamentos. Falar, nossa, Magda, que distante, né? Mas foi feita uma lei, né? Moisés, acho que foi o primeiro médium que psicografou e escreveu lá: não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não cultuar a falsos deuses. A mídia hoje, ela é um tipo de falso Deus que as pessoas estão idolatrando, de que elas estão buscando. E isso não traz o resultado que nós necessitamos. A mídia, ela tem um lado positivo, onde nós podemos encontrar muitos recursos para a nossa instrução, para o nosso crescimento. Mas, por outro lado, ela desvirtua o entendimento das coisas e faz com que as pessoas tenham aspirações por fatos que não são muito reais. Nem tudo que a gente vê na mídia é real. Na verdade, é virtual. Vi muitos casos de relacionamentos, pessoas que fizeram uma imagem e, quando se conheceram, não era assim. A religião, na época, falou de um Deus exterior. Mas o homem não pode se convencer do Deus que está presente dele mesmo. Nós temos no mundo abundância, temos miséria, mas todas as consequências que nós temos, está aqui escrita nesse livro. Em alguns capítulos ela explica por que uns mais e outros menos. Nada é por acaso, ninguém foi injustiçado, a justiça divina realmente existe. Então, ela ainda fala que o Evangelho volta a fazer parte das nossas atividades domésticas e que o Cristo se manifesta, chamando ao amor, à paz e à felicidade. E não foi isso que Jesus fez lá atrás? Não foi chamar as pessoas ao amor? Porque o amor é o nosso remédio. O amor é a solução para muitos dos nossos problemas. E aí eu vou convidar vocês para ir de encontro com esse limiar do infinito espiritual, esse que se encontra dentro de nós e não nas paredes externas. E aí a resposta no último capítulo, que diz assim: por que o amor? Sempre o amor. O amor é a presença de Deus. O evangelista já disse isso também no Evangelho. Deus é amor. É a presença de Deus no coração, dinamizando a paz, embora o rugir das tempestades em voltas. Porque o amor é vida.
O ódio asselvaja e o amor acalma. O ciúme desequilibra e o amor harmoniza. A cólera envenena e o amor sustenta. A sensualidade brutaliza e o amor dulcifica. A inveja envelhece, o amor eleva. A maledicência denigre, o amor aclara. A calúnia indignifica, o amor levanta. O rancor desorganiza, o amor educa. A violência animaliza, o amor conforta. A agressividade destrói e o amor edifica. A fúria enlouquece, o amor tranquiliza. A ignorância rebaixa e o amor salva. A vaidade intoxica e o amor liberta. O orgulho perverte e o amor ampara. Em tudo, o amor tem preponderância. O amor sobrevive. As paixões inferiores sempre fazem queimar, enquanto o amor, ele acalma. E disse Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a vós mesmos. Em tudo e a todos o amor. Eis porque o amor. Este é o último capítulo. Eu recomendo a vocês. O amor. Muito obrigada. Vamos agradecendo a Magda pela explanação tão bem feita com relação a esse livro, mostrando seu conteúdo, mostrando o que Joana de Ângeles passou para Divaldo, que psicografou o livro e nos trouxe conhecimentos importantes para que nós possamos agregar aos nossos conhecimentos e dessa forma progredirmos como espírito, progredirmos como seres humanos. E agora, nós vamos deixar as nossas preocupações lá do lado de fora do portão. Vamos nos colocar aqui, neste momento, neste instante, abrindo os nossos corações, colocando na nossa frente o Mestre e amigo Jesus, para que através dos médiuns possamos receber estas bênçãos, essas luzes que nos auxiliarão nesta noite. Então os médiuns já preparados, desde a manhã, eles vão agora iniciar o passe. Esse passe que é uma doação de amor, uma doação de vibrações positivas que vão trabalhando o nosso ser material, o nosso ser espiritual. Vão derramando estas bênçãos que vão penetrando em nós através dos nossos centros de forças. Esses centros de forças são como portais que permitem que essas energias trabalhem em nós. Então nós vamos começando pelo coronário, que fica no alto da nossa cabeça. Essa luz vai penetrando, vai sendo distribuída para todos os outros centros. Chegamos até o frontal, que fica entre as nossas vistas, que vai trabalhando as nossas funções cerebrais, o nosso pensar, o nosso meditar. Chegamos até o laríngeo, que vai trabalhar a nossa voz, aquilo que falamos, aquilo que transmitimos pela nossa voz. Que essas energias trabalhem para que possamos ter sempre uma palavra amiga, uma palavra de amor, de auxílio ao próximo. Passamos agora para o cardíaco, um centro de força responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, que eles possam ser trabalhados, harmonizados e equilibrados.
chegamos até o esplênico, que trabalha do nosso sistema imunológico, que ele se fortaleça para que estejamos aptos à nossa caminhada do dia a dia. Depois vamos para o gástrico, aonde trabalhamos todo o nosso sistema digestivo, que ele também seja harmonizado, equilibrado e que possa favorecer as nossas funções gástricas. Depois vamos para o genésico, aonde recebemos a ação co-criadora do nosso Pai Criador, que essas energias também possam nos auxiliar. Descemos pelas pernas, subimos pelas costas e chegamos até o básico, aqui no final da nossa coluna vertebral. Que essas energias nos mantenham eretos, nos mantenham elevados, fortes e equilibrados na nossa jornada de transformação, de evolução que temos no nosso dia a dia. E finalmente essas energias chegam até o coronário novamente, fechando esse circuito, onde todos os centros são trabalhados, onde nós somos reenergizados e somos agraciados por essas energias salutares de amor e de paz. Então, desta forma, já equilibrados e fortalecidos, nós vamos agora doar para aqueles que mais necessitam, doar para irmãos que neste momento precisam de muita força, de muita luz. Então vibramos pelos lares que abrigam os idosos, pelos lares que abrigam as crianças, a todos os hospitais, as UTIs, os prontos-socorros, aonde irmãos encontram-se passando pela dificuldade da doença física. Vibremos pelo seu corpo de médicos, enfermeiros, pelos técnicos, para que eles possam estar à disposição, fortes, no auxílio a todos esses irmãos. Vibramos também pelos leitos de um enfermo que com certeza cada um de nós temos no nossa família ou próximo de nós, que ele possa receber o auxílio, que ele possa receber a força para se recuperar, para se transformar. Estamos agora, neste momento, vibrando também pelos companheiros que se encontram nas penitenciárias, que essas vibrações possam levar até eles o arrependimento, a reflexão dos seus atos. Vibremos também pelas urnas que temos aqui dentro da Casa de Paz e Amor, de encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nomes que foram colocados lá, que todos eles recebam muita luz, muita paz e um direcionamento na sua jornada. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram em cargos públicos, para que eles tenham em sua mente a sua responsabilidade, a responsabilidade da população, a responsabilidade de fazerem um trabalho ligado a todos que aqui estão, ligados à população, esquecendo o personalismo, esquecendo o egoísmo e a vaidade. E agora, depois que tanto doamos, nós vamos vibrar pelas nossas águas. Que esses espíritos amigos, índios, caboclos, preto velhos, eles possam se juntar a esses espíritos de cientistas, de biólogos, de farmacêuticos, que vão buscar na natureza essas energias, essas bênçãos que vão ser derramadas sobre as águas que nós trouxemos. Que essas águas se transformem no lenitivo, curando as doenças do corpo, curando as doenças da alma, trazendo para nós a força, o equilíbrio, a harmonia para seguirmos em frente nessa jornada, agradecendo sempre
aos espíritos amigos que estão nos guiando, que estão nos acompanhando, o nosso mentor. Façamos essa ligação com ele diariamente, em prece, no Evangelho, para que tenhamos sempre o ouvido de ouvir as suas colocações, as suas inspirações, e desta forma nós vamos caminhando sim com o nosso livre arbítrio, porém guiados por esses irmãos que querem que nós vençamos, que consigamos dentro desta encarnação alcançar a nossa felicidade. E já fortalecidos, já após as doações e a vibração pelas nossas águas, nós vamos agradecendo à espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade de termos estado aqui esta noite para receber estas bênçãos, essas energias salutares, essas vibrações de amor que vão nos fortalecer, que vão nos amparar e nos dar condições para que nosso dia a dia seja um dia a dia mais equilibrado, mais de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que tenhamos uma semana cheia de paz, de luz e de harmonia. E que as bênçãos do Mestre e amigo Jesus estejam com todos, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares e até a próxima terça-feira. Paz e amor em Jesus.